faça a recarga apenas pelo lado de baixa pressão do sistema. Então, toda a recarga que nós fazemos, ela tem que ser pelo tubo de baixa. Por que recomenda-se fazer pelo tubo de baixa? Pode fazer pelo de alta? Pode. Ouviu, turma? Eu posso fazer recarga pelo lado de alta? Posso. Entendeu? Só que não é o recomendado. Por quê? Porque pelo tubo de alta... Leve esse cachorro para passear, pelo amor de Deus. Não é curumim, é mulher falando, é cachorro. Peraí. Então a gente faz a recarga do fluido pelo tubo de baixa para a própria segurança. Entendeu? O fluido ali, quando você está colocando, ele está vindo, ele está retornando para o compressor numa pressão baixa. Ele não vai te causar acidente como causaria se fosse pelo tubo de alta. Né? Então, a colocação do fluido pelo de baixa devido à pressão. A pressão que o fluido está passando ali na tubulação. Certo? Mas a gente pode colocar pelo de alta, sim. Só que a segurança tem que dobrar, porque você vai mexer com a pressão muito elevada. Ok? Assegure que todo o fluido frigorífico tenha sido recolhido. Então, no caso que você vai fazer uma manutenção, né? Ter a certeza que o fluido ele entrou todinho, ou para condensador ou para máquina recolhedora, né? Por quê? Porque no momento que tu for tirar as conexões e tiver fluido lá dentro, tu pode causar um acidente para ti mesmo. Você já pensou um fluido desse chegando nos teus olhos? Deus o livre. Né? Nós temos histórias aqui no Brasil de muitas pessoas que perderam a visão por causa do fluido. Não usa proteção nenhuma, não usa óculos, e aí o fluido estourou e caiu nos olhos, e aí queimou a retina, né? Aí perdeu a visão. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande em manusear o equipamento, né? Então, eu acho que vocês devem ter já estudado lá, né, nas disciplinas anteriores, a forma correta de fazer o recolhimento do fluido, né? Para você ter a certeza que o fluido está todo colocado na condensadora, certo? Que não tem nenhum pouco de fluido ainda da tubulação. As ferramentas e equipamentos devem ser mantidos e inspecionados regularmente. Somente utilize ferramentas adequadas para a realização do trabalho. Aqui, amigos, ó, é o seguinte, quando vocês forem trabalhar, que muitos de vocês já estão na área, né? Faça serviço com as ferramentas adequadas. Não dá para mim mexer em válvula de serviço, gente, com chave de fenda. Entende? Um tempo desse, um aluno ligou para mim, aí ele estava fazendo serviço lá na Zona Leste. Aí ele disse que não estava conseguindo fechar a válvula de alta. E eu estava passando lá por perto, eu disse, onde é que tu estás? Aí peguei o endereço e fui lá. Cheguei lá, ele estava tentando fechar com a chave de fenda. Me diga, eu disse, rapaz, como é que tu quer trabalhar sem ferramentas? Não dá para você trabalhar, né, sem um material adequado. Aí o que aconteceu? De tanto ele meter a chave de fenda, ele danificou a válvula. Eu digo, agora tu vai ter que comprar uma nova válvula, esse fluido vai ter que ser jogado fora, vai ter que fazer solda para colocar uma outra, porque essa daí já não presta mais. Então, a gente tem que trabalhar com o material adequado. É um serviço mais rápido, é um serviço limpo, é um serviço adequado, né? Não vai te dar desconforto.
as ferramentas e equipamentos devem ser operados de acordo com as normas, com as recomendações dos fabricantes. Ok? Lâminas de arco de serra, brocas e outras ferramentas devem apresentar bom estado de conservação. Deus o livre você trabalhar com esses equipamentos aqui e com alguma irregularidade no aparelho, né? Isso aí é problema na certa, né? Temos que ter muita segurança, né? Arco de serra e brocas. Por exemplo, você está trabalhando lá com a furadeira, né? Que ela não está mais apertando muito bem a broca. Você deve perceber que você já começa a colocar a sua vida em risco. Como é que tu vai fazer um furo com a broca que não está segurando bem no mandril? Né? Então, você tem que preservar sempre pela segurança sua. Os técnicos que operam as ferramentas e equipamentos têm a responsabilidade pessoal de usá-los corretamente e com cuidado. Segurança ao usar ferramentas elétricas. Desligue os equipamentos quando não estiverem em uso, antes da manutenção ou durante a troca de compressores. Pessoas não envolvidas com o trabalho devem ser mantidas à distância do local. Quando tu vai fazer uma lavagem de ar-condicionado, quando tu vai instalar, menino e outras pessoas que não fazem parte ali da ideia, tem que estar distante. Por quê? Porque ele estando perto, ele pode se envolver num acidente. Manuseie as Isso vale para cachorro ferramentas também, tá, Alex? Manuseie as ferramentas sempre com as duas mãos. Você não pode fazer um furo, né, utilizando a furadeira, somente com a mão, né? Isso pode causar um acidente para você, porque de repente, se, sei lá, acontece alguma coisa nesse momento que está furando, a furadeira pode retornar a você. No caso aí, professor, Sempre utilizar de maneira segura. professor, no caso esse aí de utilizar as duas mãos, eu acho que varia muito de cada situação, porque vai ter situação que a gente não vai ter nem como, às vezes, se equilibrar lá em uma estrutura. Imagine eu utilizar duas mãos para fazer... Não vai ter apoio, né? Mas veja bem, olha só, nós estamos trabalhando aqui com a segurança. Aí, se você está no andaime, você tem que estar com mais segurança ainda. Entendeu? Porque se tu está no andaime, mas tu não está numa condição segura, tu não pode ficar lá, pô. Ali é um acidente. Vamos dizer, ó, você vai colocar uma condensadora numa parede que está a 10 metros de altura. Aí você vai pelo andaime. Então, se tu está no andaime, tu tem que estar com todos os EPIs de segurança. Os cintos. Você tem que estar seguro. Você sabe que não vai cair. Só se desfizer o andaime. Entendeu? Então, você não pode estar lá em cima. Não, eu tenho que estar com a mão segurando aqui e a outra vou fazer o serviço. Aí você está colocando em risco a sua vida. Então, a segurança tem que estar presente. Certo? A segurança tem que estar. Então, você não pode ficar fazendo um serviço com uma mão e a outra aqui dando segurança para você, né? Que aí você está numa situação já perigosa, uma situação comprometida. Não mantenha a mão sobre o interruptor da ferramenta elétrica. Por quê? Porque se tu tá com a mão no interruptor, significa que de repente tu queres soltar esse equipamento. Se tu tá com a mão no interruptor, ela continua ligada. Então você tem que estar, na verdade, com as mãos fazendo o serviço normal e, em caso de alguma situação que venha acontecer, ter um dispositivo que vai fazer com que aquele equipamento seja desligado. Porque se tu fica com a mão aqui, aí vamos dizer que aconteceu, sei lá, alguma coisa contigo, ó, de nevo, ó. Aí tu não consegue tirar o dedo de lá. E aí?
Como é que fica? Né? Você vai ficar preso ali, ó. Né? O que eu estou dizendo é você ficar com o dedo lá, vamos dizer que está com uma furadeira. Aí tu tá com o dedo aqui, ó, no interruptor. De repente te dá uma câimbra, alguma coisa, tu não consegue tirar o dedo. Por quê? Porque problema do nervo, né? Certo? Impossibilitou você desligar o equipamento. Então isso gera um acidente. Professor, Oi? e também tem a situação quando a gente está furando ferro. Tem horas que a broca ela trava. Sim. Trava a broca lá, só que a parafusadeira ela roda nela mesmo. Sim. E se a pessoa estiver no andaime e não tiver com cinto de segurança, é perigoso até ele cair. Exato. Exatamente. É? Por isso que qualquer serviço você tem que colocar a segurança em primeiro lugar. Né? Tem que ter segurança com as duas mãos. Depois eu vou mostrar para vocês uma foto aqui de um tipo de instalação. O que a pessoa faz para instalar uma máquina, colocando a vida dele em último lugar. Né? Vou mostrar umas imagens aqui, para vocês verem essas situações. Manter as ferramentas em bom estado de conservação e sempre limpas. Isso mostra o zelo que você tem pelo seu material, né? E o cuidado com o bom estado desse equipamento. Remova ferramentas elétricas danificadas, identificando-as com a seguinte mensagem: não utilizar. Então, isso quando você trabalha numa empresa, né? Se um aparelho não presta, tu tem que identificar que esse aparelho está com problema. Diz, olha, ele está dando curto-circuito, né? A fiação dele está descascada. Não é para você jogar lá e dizer, não, um outro aí vai e vai perceber e vai dar um jeito. Não, porque aí você quer colocar já em risco a outra pessoa, né? Você viu e você não está identificando que aquele equipamento tem algum problema. Não transporte ou puxe ferramentas portáteis pelo cabo elétrico. É muito comum isso aqui. Está com a furadeira lá ligada, tu puxa ela pelo cabo. Com o tempo, você vai danificar, né? Aí pode dar curto, né? Porque vai quebrar a fiação interna e tal. Então, não é o correto. Então, mantenha os cabos longe de fontes de calor, de óleo e objetos cortantes. Substitua os cabos danificados imediatamente. As razões mais comuns de falhas no funcionamento de aparelhos de ar-condicionado acontecem no circuito elétrico ou em seus componentes. Os componentes elétricos de um aparelho de ar-condicionado devem ser aterrados para proteção contra choques elétricos. Aqui na nossa região, nós temos esse grande problema, né? Que a maioria das residências não possui o terra, né? O terra E quando as pessoas vão instalar os equipamentos, o terra também fica esquecido. Ninguém se preocupa de colocar lá o fio terra, né? Coloca lá o neutro, a fase, ou então fase, né? E o fio terra, não, isso aqui não influencia nada, não. Então, é uma cultura, vamos dizer assim, né? Errada, aqui na nossa região, em a maioria das residências não ter o aterramento, né? É claro que nos prédios tem, né? Que aí já passa por inspeção e isso aí não iria passar, né, no caso de fiscalização. Ferramentas elétricas e cabo de extensão normalmente apresentam 3 terminais conectados aos cabos elétricos. Estes terminais nunca devem ser cortados ou removidos, deixando o cabo elétrico nu. Pode estar colocando que agora, como nós temos os 3 pinos, né? Então, muita gente chega numa tomada, ela não é de 3 pinos, é só de 2. Aí, o que o sujeito faz? Quebra do meio. Então, isso não pode fazer. É um procedimento errado. Técnicos devem estar cientes dos potenciais riscos e das precauções que devem ser tomadas para a redução dos riscos de acidentes. O manuseio de qualquer tipo de fluido frigorífico nos cilindros de armazenamento deve ser considerado uma prática perigosa.
Então, vejamos aqui, ó. Você está com um cilindro frigorífico, né? Observe que para cada cilindro nós vamos ter uma válvula específica para aquele fluido. Por exemplo, a garrafa que eu carrego para o R22, ela não presta para o 410. A garrafa aqui do R22, ela não serve para colocar fluido 410. Por quê? Porque a válvula do R22, ela está destinada para uma determinada pressão, né? Para uma determinada pressão. Aí, se eu pego, coloco 410 nessa garrafa, essa válvula ela pode estourar. Por quê? Porque a pressão que ela está submetida não é adequada. Certo? Então, temos que ter atenção. E olha só, muita gente carrega os cilindros no carro. Coloca lá o cilindro, né? O fluido lá, coloca na traseira do carro. Aquele cilindro passa, às vezes, o dia todinho ali dentro do carro, pegando calor. O calor aumenta a pressão. Aumentou a temperatura, aumenta a pressão. Oi. Aumenta a pressão. A gente já, lá na sala de aula, a gente já viu um vídeo do cara que deixou o cilindro no porta-mala e estourou o cilindro. Arrebentou o carro do cara todinho. É verdade. Você lembra? Você lembra desses vídeos aí? Aham, eu me lembro. Era o R22, acho que é 134 que era o gás. Depois eu vou mostrar mais na frente essas situações aqui. Sempre use óculos de segurança ao manusear fluidos frigoríficos. O contato com os olhos pode causar queimaduras graves. Em caso de acidentes, lave imediatamente os olhos com muita água e procure assistência médica. É aquilo que eu falei para vocês. Dependendo da situação, às vezes a pessoa vai ter problemas de visão. Certo? Então, por isso que a gente tem que estar sempre com os EPIs, né? Certo? Utilizando as recomendações que manda. Sempre use luvas de proteção ao manusear fluidos frigoríficos. O fluido frigorífico no estado líquido e o lubrificante nele contido não deve entrar em contato com a pele. Em caso de contato, lave imediatamente a área afetada com bastante água e procure assistência médica. Luvas de couro e têxteis não são adequadas, por isso dê preferência a luvas de fluorelastômeros, certo? Que é o material adequado para o nosso trabalho. É aquela luva preta lá que você estava mostrando, né? Azul. Exatamente, aquela lá. Sempre use óculos de segurança ao manusear fluidos frigoríficos. O contato pode causar queimaduras graves. Sempre use luvas de proteção ao manusear fluidos frigoríficos. Nós já vimos, está só repetindo aqui. Então, aqui é a luva, aquela que nós vimos, né? É a luva ideal para o nosso trabalho, com a parte frigorífica. Então, olha só. Exemplos de mãos afetadas pelo contato com fluido frigorífico líquido. É assim mesmo a parada. Entendeu? Queimadura aí. Queimadura terrível aqui, ó. Então, existe risco de asfixia quando fluidos frigoríficos vazam em ambientes com baixa renovação de ar. Por serem mais pesados do que o ar, a partir de uma certa concentração, em torno de 12% do volume de ar, haverá falta de oxigênio, podendo acarretar problemas como perda de consciência e cardiovasculares. Por conta disso, recomenda-se que todas as áreas de trabalho devem ser adequadamente ventiladas, certo? Então, além de você ter o equipamento, a luva, né, adequada, ter a certeza que aquele ambiente tem uma renovação de ar boa, né? Porque senão, algum vazamento, você pode inalar e isso é algo que acontece rapidamente no nosso organismo, né? Não sei se vocês viram uma situação que aconteceu ano passado aqui em Manaus,
o cara chegou bebido em casa, né? Aí ele se desentendeu com a mulher e aí ele foi dormir lá dentro do carro, na garagem. Aí ligou o carro, ligou o ar-condicionado. Prontinho. Ficou prontinho. Do jeito para levar para a funerária. Por quê? Porque dentro da garagem não tinha muita circulação de ar. Aí o que acontece? O gás carbônico que saía da descarga, né? Era absorvido pela do ar-condicionado. Em 10 minutos ele apagou. Morreu. Então a gente monóxido de carbono, né, senhor? É o dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Se você fica num ambiente preso, absorvendo, pior que você nem sente muito isso. Você nem sente que você está inalando, né, essa substância. Você só percebe porque vai vir rapidamente, tipo um desmaio. Aí você apaga. Não volta mais. Não vai e não volta, porque vai causar, como se diz, vai para a corrente sanguínea, né? Vai dar tipo hemorragia, né? Generalizada, interna. Então, disso aqui que nós vimos, está tranquilo? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos... Oi. Pois não? Depois tem como você mandar no grupo aí, lá que você passou? Sim, vai pro grupo. Eu vou... Esse material aqui... Pra mim eu não tô conseguindo, eu não entrei lá não. Tá, esse material eu vou depois... deixa eu ver se eu consigo copiar aqui, aí você já observa se caiu aí na... Deixa eu ver se ele consegue ir pelo WhatsApp, tá? Deixa eu ver aqui. Ok. Antes de a gente abrir a outra pasta. Mas quem não conseguir, ele está lá na... Ele está lá na sala de aula, tá? No Google Class. Ele está lá. Bora copiar aqui. Vamos ver se ele cai dentro lá do... Não, ele não permite, não. Fala, seu Alex. Olha esse Edmilson. Ele não permite, não, gente. Ele não permite a gente copiar e colar, não, lá. Copiar. Falou, professor. Obrigado. Bora ver aqui. Bora ver de novo aqui. Colar. Ele não permite, não. Aí vocês têm que pegar lá na sala de aula mesmo, lá no Google Class. Professor, esse material vai estar no grupo da sala depois? Vai, já está lá, na verdade. Beleza. Já está lá. Peraí que eu vou desligar um pouquinho o meu áudio, que eu vou buscar minha cadela, que ela tá na rua e ela tá no cio, senão vai virar um canil aqui. Tá bom. Ih, ela tá latindo, né, mano? Ela tá cachorro que tá latindo, né? Tá vendo isso, Edmilson, né? Como o cara acabou de se entregar. Tá aparecendo aí o slide? Tá. Ah, Ok. Aparecendo. Então, agora, nós vamos começar a ver o que é manutenção preventiva, manutenção corretiva e manutenção preditiva. São três coisas bem diferentes. Então, primeiro, o conceito de manutenção. O que é manutenção? Podemos definir manutenção como um conjunto de cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de máquinas e equipamentos. Então, isso vai ser o conceito de manutenção. Esses cuidados envolvem conservação, adequação, substituição e prevenção. Então, a manutenção vai envolver conservação, adequação, substituição e prevenção. Então, 4 pontos importantes aí que a gente tem que observar na manutenção, né?
conservar, adequar, substituir e prevenir. Então, o objetivo da manutenção, qual é? De modo geral, a manutenção tem 2 objetivos. Primeiro, manter o equipamento em condições de pleno funcionamento. Segundo, prevenir prováveis falhas ou quebra dos elementos e componentes desses equipamentos. A manutenção ideal é aquela que permite alta disponibilidade dos equipamentos para o trabalho e a um custo adequado. Então, a manutenção, quando ela é bem feita, você tem a garantia que aquele equipamento vai durar muito tempo, certo? Que ele vai estar sempre à sua disposição, que ele não vai permitir falhas. Falhas existem, mas vamos dizer, pode ser 5% que pode vir ter uma falha, certo? Equipamento que não passa por manutenção, a qualquer momento Coloquei lá, ele pode deixar você na mão. Oi? coloquei lá no grupo lá o arquivo de ontem. Coloquei no grupo o arquivo de ontem, carga térmica. Tá legal. Tá jóia. Abriram aí, seu Edmilson? Gustavo? Então, tipo de manutenção. Aí nós temos aqui, ó, a manutenção não planejada. Qual é essa manutenção não planejada? Aí nós temos 2 tipos aqui, a corretiva e a de ocasião. Então, manutenção não planejada, ó, corretiva. Baseia-se na filosofia de que equipamento parou. Manutenção conserta imediatamente. Então, essa é a manutenção corretiva, ó. É aquela que o ar-condicionado deu problema, aí o cara liga para você. Aí tu vai lá para fazer o reparo. Essa chama-se corretiva. Ok? Aqui, ó. Ok. A manutenção... Queimou um sensor, um capacitor, né, essa situação aí. De repente, mas veja bem. Ó, mas veja bem. Se deu problema no capacitor é porque não tem uma manutenção planejada. Dá 5 reais. Entendeu? Esse caso aqui é de manutenção não planejada. Então, de repente, esse capacitor já vinha apresentando situações. Aí chegou o momento que ele parou. Porque não tem manutenção a máquina. Ok? Aí então nós vamos... Então essa chama-se corretiva. É aquela que tu vai lá e vai resolver o problema. Então a manutenção não planejada. E ela também pode ser de ocasião. Consiste em fazer reparos quando o equipamento estiver parado. Então também não é planejado. Olha, mano, amanhã é feriado, tu não quer ir lá para verificar um problema na máquina? Aí tu vai. É de ocasião. Pode ser que a máquina já esteja parada ou a máquina vai parar, certo? Por causa do feriado. Aí tu vai lá e vai fazer a manutenção nela. Mas não foi nada planejado. Tá entendendo? Foi algo rápido. Olha, amanhã tu pode ir lá fazer um serviço para mim, já que amanhã é feriado e tal, né? Então, são as manutenções não planejadas. Então, as não planejadas é a corretiva e a de ocasião. A corretiva é aquela que a máquina parou, aí tu vai lá para consertar. De ocasião é aquela que vai ter um feriado e alguém pede para você ir lá para que a máquina vai estar parada, então tu vai fazer o reparo no que for necessário. Então ela não é planejada. Agora a manutenção planejada. Aí nós temos aqui agora a preventiva. Ó. Manutenção planejada. Então é a manutenção preventiva. Então, como é que é essa manutenção preventiva? Consiste em um conjunto de ações antecipadas que visam manter os equipamentos em funcionamento. Este tipo de manutenção geralmente segue especificações dos fabricantes. Então, vem lá dizendo no manual, ó, a cada 6 meses, a máquina deverá ser parada para manutenção, para correção de fiação, de capacitores, de bornes, né, de terminais, ok? Vem dizendo o que se deve fazer a cada período.
Então, nós vamos estar aqui dentro de uma manutenção planejada. Se olha, dia tal nós temos que vir aqui fazer um serviço nessa máquina. Então, foi tudo organizado, né? Naquele dia, naquele local, naquele horário, já sabe que essa máquina vai estar parada, porque vai sofrer intervenção, ok? De reparo. O objetivo da preventiva é baixar custo, substituindo peças desgastadas, evitando assim comprometer o restante dos componentes, tornando assim manutenção eficiente e econômica. Então, quando você se planeja, né? Acho que ela foi lá em cima. Quando você se planeja, quando você se organiza, então você vai fazer com que aquela máquina, ela não venha, por exemplo, queimar um compressor, né? Ela não venha queimar o ventilador. De repente você antecipa, pô, os fios aqui estão ficando falhos, ó. Então o terminal você já vai fazer reparo nele, né? Porque o terminal já não está ficando bacana para colocar ali no compressor. Então você antecipa qualquer situação. Então os gastos vão ser pequenos. Quando tu não planeja, queimou o compressor. Olha o prejuízo aí. Por quê? Porque você não fez manutenção quando deveria. Imagine um ar-condicionado que trabalha 10 horas por dia e que ele é lavado uma vez por ano. Compressor pode queimar, protetor térmico, capacitor, terminais podem estourar. Várias situações podem acontecer, porque você não antecipou, né? Você deixou a coisa aí ir rolando, né? A coisa foi passando sem você dar importância. E aí depois se torna caro, né, o serviço. E a manutenção preditiva é aquela que indica as condições reais do equipamento e a ideal para equipamentos com trabalhos severos, assim como sondagem. A manutenção preditiva consiste em ter um acompanhamento técnico permanente, para assim estar sempre atento a substituir peças de desgaste nos períodos certos, permitindo a utilização correta dos equipamentos, conciliando manutenção, custo-benefício compatível. Então, a manutenção preditiva, turma, é aquela que, por exemplo, lá na empresa, tem o serviço de manutenção, tem a equipe de manutenção. Então, todos os dias, ou um dia sim, outro não, eles estão passando lá nas máquinas, estão olhando, estão verificando, entendeu? É um acompanhamento de perto. Então, preditivo, ó, não é aquela planejada. A planejada está lá. Essa daqui é a preditiva, ou seja, é antes da planejada. Ele está sempre lá por perto, né? De repente, ele observou esse cara, olha, esse equipamento aqui tá com vazamento, ó. Estão percebendo aqui? Está tendo vazamento aqui, ó. Nós vamos ter que fazer o reparo disso aqui, entendeu? Então, eles se anteciparam, ó. Então, ó, esse equipamento vai parar por meia hora. Aí para esse equipamento, já faz a correção, põe o equipamento para funcionar de novo. Entendeu? Imagine, por exemplo, aqui na Torquato Tapajós a gente tem a Videolar. E aí trabalha com fabricação de DVDs, né? E se a máquina frigorífica ela der problema, significa que vai parar toda a linha de produção, porque os DVDs necessitam da refrigeração. Então, esses equipamentos, eles têm que ter um acompanhamento constante, diário, né? Justamente para evitar prejuízos. Porque imagine, um equipamento desse parar por meia hora numa empresa dessa, é um prejuízo terrível. Né? Então, eles têm equipe de manutenção que é para você sempre estar ali atento, né, a possíveis danos que poderão vir causar, certo? Vir acontecer. Ok? Entendemos até aqui? Tá claro? Tá ficando... Sim, sim. Certo? Então, 3 tipos de manutenção, ó. A preventiva,
a corretiva e a preditiva. Certo? A corretiva é aquela que te chamo lá porque um aparelho parou. É aquela que não foi planejada. Certo? É a também de ocasião. A preventiva é a manutenção planejada. Tem data para você ir lá, fazer limpeza, né? Já está tudo organizado. E a preditiva é aquela diária, onde os técnicos, né, dentro da empresa estão lá sempre passando por esses equipamentos. Dia a dia, né? No dia a dia, para verificar como é que está a situação delas. Ok? Tá tudo claro? Ok. E, turma, como eu vou ter uma reunião agora, olha só, eu vou ter uma reunião agora com a equipe dos professores, aí não vai dar para a gente entrar no terceiro tempo aqui, tá bom? Para a gente ir até umas 10h20. Tá ok? Ok. Tudo certinho? É porque às 9h30 marcaram uma reunião com os professores, aí eu vou ter que me conectar online aqui com eles, certo? Para a gente corrigir algumas coisas de diário, né? Algumas informações que estão sendo repassadas. E aí, se eu ficar aqui, eu não vou ter como me conectar na reunião. Então, esse material eu já vou, ele está disponível lá na sala de aula, lá no Google Class, tá? Aí é só vocês irem lá e baixar esse material, tá ok? Ele vai estar com esse nome lá, ó, manutenção preventiva. E o outro vai estar como informações importantes. Tá ok? Tá. Ok. Certinho, turma? Tudo certinho. Tá certo. Qualquer dúvida, anota. Aí amanhã você já me Prende o pergunta. cachorro agora. Pode soltar o cachorro. Esse é Edmilson. Fala, mano.